Fala galera, beleza? Então, gente, hoje a gente vai estar falando aqui é, um pouco sobre estruturas condicionais na lógica de programação. Eu vou tentar ser aqui o mais objetivo possível para que vocês possam estar entendendo aí a lógica por trás das estruturas condicionais na programação. Então, independentemente da linguagem que vocês forem estar mexendo, é, vocês vão ter essa mesma noção, né? E, bom, vamos dar início aqui. Eu vou procurar ser o mais objetivo e dar uma explicação o mais simples possível para que vocês possam entender, tá certo? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui também, que vai estar em linguagem C, mas eu não vou ficar muito em cima, porém, para vocês verem, como eu havia dito antes, eu vou estar mostrando alguns exemplos em linguagem C, né? Que a gente já combinou desde o começo de estar aí trabalhando com os exemplos. Então vamos partir. Bom, gente, o que é a estrutura if, né? Na lógica de programação. Ela executa um bloco de código se a condição especificada for verdadeira. Ou seja, quando você declara a função if, você, dentro do parênteses, você condiciona uma condição, né? Então, você declara ali uma condição. E caso aquilo ali acontecer, você retorna alguma coisa ou implementa alguma coisa nessa condição, né? Então, é uma estrutura que é muito utilizada em muitas linguagens, tá? E que é o básico, né, do controle de fluxo na programação. Então, você consegue aí estar ampliando as suas decisões, deixando ela mais simples e mais direta, né? Você consegue ter uma manipulação de dados muito mais ampla com essa estrutura if. O else if, galera, é a mesma coisa do if, só que você só vai implementar quando você está ali declarando várias condições a ser avaliadas, né? Então, ela permite adicionar várias verificações adicionais após uma condição if inicial, né? Criando uma cadeia de decisões. A gente também pode estar utilizando uma cadeia de somente ifs, que vai analisar todos os ifs e somente uma vai ser executada, né? Então, vamos lá. Estrutura else. Estrutura else, gente, ela é basicamente ela é acionada quando nenhuma das condições anteriores, ou seja, nenhum if, nenhum else if, ele é constado como verdadeiro, né? Então o else automaticamente ele vai estar ali sendo tomado como uma condição verdadeira, né? Então ela serve como uma opção padrão, né? Ela é o padrão que garante que uma ação seja executada mesmo que nenhuma das outras condições sejam atendidas. Então, como eu havia dito, se nenhum if, nenhum else if for atendido, o else ele vai entrar como uma opção padrão. Então, ele vai ser executado querendo ou não. Você está declarando isso ali, caso nenhuma das outras seja verdadeira. Estrutura switch. A estrutura switch ela é praticamente a mesma coisa que o if, né? Ela permite a mesma manipulação do que o if e o else if, porém ela é um pouco mais ampla em questão de alternativas, né? Então ela permite você comparar uma variável contra uma série de valores possíveis. Por exemplo, se você vai fazer num código de programação um cardápio, um menu, né, um painel onde você quer ter várias, onde você digita algum número, por exemplo, e ela vai tomar como uma ação, né? A gente vai estar vendo daqui a pouquinho alguns exemplos. Operadores relacionais. Esses operadores relacionais, eles são essenciais também nessa manipulação de condicionais, né? Quando você vai usar o if, o switch, você precisa entender os operadores relacionais para poder estar manipulando ali as suas condições, né? Então, eles vão ser fundamental e vão permitir para você a comparação entre valores e facilitar a tomada de decisões, né? Então, vamos lá, ó. Igualdade. Igualdade, ela vai verificar se dois valores são iguais. É exatamente o que está falando aqui. Ao contrário da. Aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Bom, como eu havia dito antes, ao contrário, quando aqui é somente um igual, você está atribuindo, né? Ao contrário da atribuição, a igualdade ela compara se dois valores são iguais. E quando é somente um igual, ela vai estar só atribuindo um valor àquela variável, né? E se for igual, a expressão retorna verdadeiro. Ponto final. Aqui a gente já consegue matar aqui com
clareza o que é esse operador relacional. Desigualdade. Ao invés de a gente colocar dois iguais, a gente coloca uma exclamação no começo. Ou seja, verifica se dois valores são diferentes. Então, se você coloca numa estrutura de condição, caso a variável tal seja diferente de 2, por exemplo. Então, se quando o valor for 2, ela não vai executar. Ela só vai executar quando o valor for diferente de 2. É um exemplo para você estar entendendo aí. Maior que. Bom, esses aqui eles já são mais intuitivos, né? Você atribui uma condição caso seja um valor maior que algum outro valor que você declare ali. Sem muitas palavras, é exatamente isso. E a mesma coisa que a gente serve para menor que. É a mesma coisa, porém, você vai comparar caso seja um valor menor que alguma outra coisa que você declarar. Maior ou igual. Você só está aqui ampliando os valores, né? Então, ao invés de você colocar maior que 10, então ele só vai executar quando for 11, por exemplo, falando de inteiros, né? Caso eu coloque maior ou igual, ele vai a partir de 10. Então, 10 e 11 e por aí vai, tá certo? Menor ou igual é a mesma coisa, porém menor ou igual, né? Serve a mesma coisa. É intuitivo, eu não preciso nem perder muito tempo aqui. E agora a gente vai ver um pouco de operadores lógicos, né? São essenciais para construir expressões condicionais na programação, né? Que a gente combina a manipulação de múltiplas condições. Olha aqui para a gente ver. Operador e, dois e comerciais. Você declara dentro dos parênteses, por exemplo, if x for não sei o que e o y também for igual a alguma coisa, aí sim aquela condição vai ser atendida. Então você coloca duas condições numa mesma declaração, certo? Operador, aqui você vai colocar, caso uma dessas condições seja atendidas, então vai retornar verdadeiro. Então, se você coloca dentro de um if, por exemplo, caso x seja 5 ou x seja 10, vai executar aquela condição, né? Ou é um ou é outro. E negação. Negação é exatamente o que está falando. Ela vai inverter o valor lógico de uma condição. Então, se ela já está sendo considerada como verdadeira, ela vai ser, quando você declarar esse operador aqui, exclamação, você vai estar ali tornando ela falsa. E vice-versa. Se já for falsa e você colocar negação, ela vai se tornar verdadeira, tá certo? Tá, exprimindo condições, né? O uso do if. Como eu havia dito, eu não vou perder muito tempo aqui. Mas aqui a gente tem algum exemplo, ó. Por exemplo, if x maior do que 10, ou a gente poderia colocar x igual, 2 iguais a 10, ou exclamação igual, que é diferente de 10. E a gente poderia estar adicionando aqui, por exemplo, uma outra condição, quando a gente coloca o e comercial. Então, x maior que 10 e x menor que 12, por exemplo. Então, ele vai estar verificando se o x está entre 10 e 12, entende? E assim por diante, tá? O switch, como eu havia dito aqui, ó. Você declara a opção dentro do parênteses, depois de declarar o switch, e você faz vários cases, né? Case 1, case 2, case 3 e por fim o break, tá? Combinação de condições, como eu havia dito aqui, ó, x maior que 10 e y menor que 5, né? Você pode estar manipulando qualquer tipo de lógica que vier na sua cabeça, você pode estar aplicando aqui nessa questão de condições, tá? Tá, prática de implementação, ok. Bom, gente, para praticar isso é exercício, tá? Vocês abrem a ideia de vocês e pratiquem. Procurem ferramentas, que eu já falei no primeiro vídeo, que vocês podem estar procurando. Procurem no YouTube, tem muitos professores que dão lista de exercícios, existem sites que você pode treinar. E a prática da lógica de programação, e principalmente das condições, é prática, gente. É para você aprender, é praticando, tá certo? Então você pode estar aplicando, inclusive, lógicas da sua cabeça, né, que você pensa no dia a dia, no mundo real, você pode estar aplicando numa lógica de programação. Como eu faria isso num código, né? É uma forma muito boa para você estar aí aprendendo, tá? Então hoje o vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre estrutura de repetição, como for, switch, e a gente fica no próximo vídeo, tá ligado? Tá bom, galera? Então, até a próxima.